Mateus capítulo de número 16, versículo 18. Antes de eu pregar, quem me ouve pregar sabe que eu não faço isso, porque eu acredito que a fogueira só é boa se tiver peixe nela, ou seja, tem que ter palavra no meio do fogo. Mas Deus está me falando aqui agora, que é uma mulher que está nos assistindo agora lá na praça, Alamanduracá Série Manarrace. Deus manda eu dar uma notícia para essa mulher, porque o coração dela está totalmente turbado, a vida sentimental dela está sendo totalmente destruída. E o Deus de Israel, em cuja presença eu estou, Ele manda eu dizer a esta mulher que viu o marido partindo da porta da casa dela, e ela está sendo infeliz por conta disso, que Deus nessa noite Ele marca a tua vida, Ele apaga do teu coração toda tristeza e arranca da tua alma toda marca. O Deus de Israel manda eu lhe dizer que pela porta que ele foi, ele vai ter que voltar, mas ele voltará transformado para a glória de Deus. Deus manda eu dizer para essa mulher, para ela acalmar o coração dela, porque Ele está entrando com um milagre na vida dela essa noite. E para você saber que é você que Deus está falando e nenhuma outra no meio deste lugar, Deus manda eu te dizer: Alamando, que é menturi resse, que é mandura rai, é minara séria, que Ele contemplou a tua conversa com Ele há 4 dias atrás, chorando dentro daquele banheiro, quando você disse assim: Deus, eu preciso de força para continuar. Deus te fortalece essa noite e te dá vitória, porque Ele é o Senhor. Eu quero que essa mulher saia de lá e dê um jeito de chegar aqui, porque eu vou abençoar a sua vida. Sai daí correndo e sobe para cá que eu vou te abençoar. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículo 18. Vai ser bom essa noite, hein, irmãos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, mais uma vez estamos diante da presença do Senhor e de sua palavra, e pensando hoje no que eu iria ministrar aqui no Confrajovem, e ainda sentado aqui no púlpito pedindo a Deus para que me trouxesse a revelação daquilo que Ele queria trazer aos nossos ouvidos aqui hoje. Eu confesso-lhes que esse texto que está diante de nós, ele perseguiu os meus sentimentos e tomou conta do meu coração. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 18. Nós estamos na reta final do ministério de Cristo aqui na terra. Nós estamos a poucos dias da morte do Senhor Jesus. Diz a história que antes de Cristo morrer, Ele vai reunir os seus discípulos, e falando para os seus discípulos, Ele vai dizer o seguinte: eu irei até os céus, mas a minha obra vai continuar aqui na terra. Diz o texto sagrado que Ele olha para os seus discípulos e diz aos mesmos que sobre a pedra, Ele, e não sobre Pedro, como mal interpretado é por muitas pessoas, mas sobre Ele, a pedra angular, a base da igreja, Ele solidificaria algo chamado igreja. Percebam por gentileza que é a primeira vez que Cristo ou que a Bíblia vai citar o nome igreja. E quando a palavra do Senhor cita igreja, nós não estamos diante de uma organização ou diante de uma construção de tijolos feita de cimento e muitas outras coisas. Quando nós citamos a palavra igreja, Jesus estava falando sobre nós. Nós somos a igreja do Senhor, e sendo a igreja do Senhor, nós entendemos que temos um propósito de Deus em nossa vida. É preciso que você entenda que quando Jesus falou de igreja, vou parar aqui e volto nesse start. Guarde a palavra quando Jesus falou de igreja, amém? Estenda a mão para essa mulher aqui, ela acaba de chegar lá de baixo. Foi do jeito que eu falei, irmã? 4 dias, tudo igual. Estenda a mão para cá rápido, estenda. Estenda a mão para cá. Espírito Santo, obrigado. O trabalho que foi feito da feitiçaria, Uramacacere Narahassi, e é por isso que eu mandei ela subir, para o diabo não amarrá-la lá embaixo, porque foi feito um trabalho de feitiçaria.
amando que a série que menturi quer. Mas Deus quebra esse trabalho agora. Satanás, perde as tuas forças na vida desta mulher agora. Todo mal vai cair por terra. Eu estou decretando em nome de Jesus, todo o poder das trevas que destruiu a vida sentimental, pode perdendo força, vai, perde força. Eu dou 3 segundos para todo mal cair por terra agora e todos os demônios baterem em retirada. Eu digo 1 em nome do Pai, eu digo 2 em o nome do Filho, eu digo 3 em nome do Espírito Santo, e todos os demônios em nome de Jesus agora sai. Levanta essa mulher em nome de Jesus. Levanta ela. Sai daqui para receber restituição de Deus em nome de Jesus. Como eu ia dizendo, no crescimento dessa igreja, se puder só aumentar um pouquinho o retorno, igual de ontem, eu vou dar um beijo na testa de vocês. Beijo na testa, até parou, né, irmão? Eu abraço só você, não tem problema não. Quando Deus estava falando sobre igreja, Jesus não estava falando sobre uma arquitetura humana, Ele estava falando sobre mim e sobre você. Nós somos a igreja do Senhor. A palavra igreja, ela vem de um original chamado eclesia, que em sua transliteração para o português quer dizer chamados para fora. Percebam por gentileza que Cristo estava falando para aqueles que foram chamados para fora a respeito de uma edificação. Ele está falando que sobre ele edificaria a tal igreja, que todos nós seríamos edificados sobre ele. Mas se você ler a Bíblia Sagrada e chegar até Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, quando Jesus diz à igreja que está sendo fundada, que está prestes a ganhar força, que eles seriam testemunhas do Senhor na Judéia, Samaria, Galileia, e ele diz assim: até os confins da terra. Ele estava falando sobre um crescimento extraordinário. Ele estava falando sobre um crescimento que iria tomar conta de toda a terra. Ele estava dizendo o seguinte: essa igreja não somente vai ficar em Jerusalém, mas ela vai chegar na Samaria, ela chegará na Judéia, na Galileia, e ela atingirá o mundo inteiro. Quando Cristo estava falando sobre este crescimento, Ele estava falando sobre etapas da igreja. Ele não disse que essa igreja atingiria os confins da terra na noite para o dia. Percebam por gentileza que há um nível de crescimento: Judéia, Galileia, Samaria e os confins da terra. Ele sabia que haveria um tempo para a igreja ganhar força, tempo este que é muito bem retratado no livro de Apocalipse, porque quando eu falo sobre a história da igreja, eu me lembro de Apocalipse de João. Se você ler a partir do capítulo de número 1, você vai ver que na visão que João tem do Cordeiro ressurreto, ou então do Cordeiro vivo diante dele, ele vai ouvir falar a respeito de 7 igrejas. João vai ter que escrever uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Ele vai escrever uma carta, por exemplo, para Éfeso. Ele vai escrever uma carta para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. A visão dispensacionalista, ou então a tradução dispensacionalista do texto, aponta essas 7 igrejas como 7 faces da igreja do Senhor na terra. A primeira igreja que João escreve é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que Jesus está chamando de volta para o primeiro amor. Por quê, pastor? É a primeira era da igreja do Senhor na terra. Era a era da igreja onde Pedro pregava o evangelho, onde Paulo começa a ministrar a palavra do Senhor. Nesta primeira era da igreja, Jesus está incomodado, pois está vendo que o povo está fazendo com que os milagres fiquem simples demais. Eles não estavam mais dando tanto valor à presença do Senhor no seu meio. Aí Jesus diz à igreja de Éfeso: voltem ao primeiro amor. Só que não para por aí. Jesus vai falar sobre uma segunda fase.
Jesus vai falar sobre uma frase chamada Esmirna, contra a igreja de Esmirna. Jesus não aponta nenhum defeito, mas a Bíblia diz que ele vai elogiar essa igreja. Que fase ou que era da igreja é essa? É a segunda era do protestantismo na terra. A palavra Esmirna, ela é um contracto da palavra mirra. A palavra Esmirna quer dizer aquela que é esmagada, mas ela exala um bom cheiro. Essa segunda era da igreja na terra é conhecida como a era dos mártires,